Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de programação web, na aula de hoje, do dia... Thiago Nunes, ele que faz a sua estreia. Ô, Luiz, baixa, tira o microfone aí. Valeu. A gente vai ver, então, uma introdução ao CSS, tá? Na aula de hoje, dia 6 de maio. Já coloquei no Siga o PDF, tá? Esse PDF também tem algumas atividades para vocês fazerem depois em casa. E o mesmo PDF vai ser utilizado na semana que vem para a gente ver a segunda parte sobre CSS, tá? Que é o Box Model, ok? Então, vamos falar hoje sobre CSS. Na aula de hoje, especificamente, vamos dar uma introdução ao CSS, falar como é que é a sintaxe dos seletores que a gente utiliza no CSS e as propriedades float clear. E aí tem duas atividades relacionadas ao conteúdo de hoje. E na semana que vem, como falei, está no mesmo PDF aqui, nós vamos ver o CSS Box Model, a propriedade Box Size do CSS3 e uma atividade também relacionada a esse conteúdo aqui da aula que vem. Então, primeira coisa, pessoal, fazendo uma pergunta, o que é o CSS, né, essa sigla, e o que significa o CSS? A sigla CSS significa Cascading Style Sheet, tá, que é um termo em inglês, traduzindo para o português, folha de estilo em cascata. Tá? E o que o CSS faz, para que ele serve? Ele descreve como os elementos HTML devem ser exibidos. Tá? E essas folhas de estilo em cascata, de estilo externas aqui, são armazenadas em arquivos CSS. Então, o que eu falei? A ideia é que a gente tenha um arquivo separado CSS e inclua esses arquivos na nossa página HTML. Tá? Dá para misturar o CSS no próprio arquivo HTML, criar uma seção específica para o CSS, mas isso não é muito interessante. Tá? E com o CSS podemos controlar o layout de várias páginas web de uma só vez. Então, com uma única arquivo CSS, eu posso usar as mesmas regras em diferentes páginas, tá? Simplesmente adicionando esse arquivo CSS externo às minhas páginas HTML. Ele foi adicionado ao HTML4 para resolver o problema, tá? Até então, no HTML 3.2 e anteriores, o HTML não tinha o objetivo de conter tags de formatação, mas sim tags que definissem, né, o conteúdo de um documento. Quando ele foi inicialmente criado o HTML. Então, a ideia era só mostrar texto, né? Não tinha essa ideia de, vou fazer um coloridinho aqui, vou fazer um negrito lá, vou fazer um sublinhado, enfim, vou dar algum efeito visual mais interessante para a minha página, tá? A ideia realmente era só mostrar conteúdo. No HTML 3.2, então, foram adicionados tags para formatação de conteúdo, como, por exemplo, a tag fonte, tá? Que era uma tag específica para formatar a fonte, tipo da fonte, família da fonte, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, tá? Então, em cada página, essas tags de formatação eram utilizadas, tornando o processo demorado e custoso. Então, cada página que eu tinha no meu sistema, no meu site, eu tinha que usar essas tags aqui nos arquivos HTML para formatar a fonte, por exemplo. Com o CSS, eu consigo fazer essa formatação no arquivo externo e simplesmente adicionar isso nas páginas, tá? Então, eu posso ter a mesma formatação para várias páginas HTML. Então, com a criação do CSS, a partir do HTML4, tá? Toda a regra de formatação pode e deve ser retirada do documento HTML e colocada em um arquivo CSS separado. Com o arquivo CSS externo, então, a gente pode mudar o visual de um sistema inteiro, um site inteiro, alterando-se apenas um único arquivo. Então, por exemplo, tem lá um sistema que todas as fontes são de tal família. Amanhã eu não quero mais que seja de família, eu quero que mude, sei lá, de Arial para sans serif. Então, eu vou lá e no arquivo CSS eu simplesmente troco isso lá, essa informação já vai ser trocada em todas as páginas, né, HTML. Antigamente, se eu fosse fazer isso, eu teria que entrar em cada arquivo HTML e trocar a tag por tag essa informação. Então, para incluir um arquivo CSS externo em uma página HTML, a gente usa, então, a tag link, que a gente já viu na aula passada, né, ou retrasado, e deve ser colocado entre as tags read, tá? Então, lá entre as tags read, já que é o cabeçalho do meu HTML, eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui para inserir o arquivo, tá? É sempre assim. Tag link, o atributo aqui rel style sheet, que é só para referenciar que eu estou utilizando uma folha de estilo, né, em cascata aqui. E o atributo href, a gente vai passar o caminho do meu arquivo CSS. Pode ser um caminho de um arquivo local do meu servidor ou um caminho externo, tá? Daí, se for externo, eu coloco http, https, // o caminho externo aí, né, do arquivo CSS. Então, dada essa pequena introdução, tá, vamos falar um pouco da sintaxe do CSS. Então, o conjunto de regras CSS consiste de um seletor e um bloco de declaração. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um seletor div,
que vai selecionar todas as divs do meu documento HTML. E aqui, nessa parte em azul, eu teria o bloco de declaração. E como é que o bloco de declaração funciona? A gente sempre tem entre chaves, tá? Abre e fecha chaves. Tem a propriedade, 2 pontos, o valor da propriedade, ponto e vírgula. Propriedade, 2 pontos, valor da propriedade, ponto e vírgula. Aqui eu coloquei lado a lado, tá? Mas normalmente a gente coloca um embaixo do outro, tá? Essas propriedades para ficar mais fácil visualização. Então, aqui, por exemplo, estou dizendo que a cor eu quero que seja black, tá? Esse atributo color no CSS, ele muda a cor da fonte da minha página, tá? Do meu texto da minha página. Então, eu usando essa propriedade aqui, todas as divs dentro da minha página, ou todo o conteúdo, todo o texto que estão dentro das divs da minha página, vão ficar com a cor preta, né? E o font size, vou alterar o tamanho da fonte para 12 pixels, tá? 12 px. Então, toda a regra do CSS é isso. É um seletor que vai selecionar algum elemento da página, que é alguma tag, né? Ou várias, e vai ser aplicado a essa seleção as propriedades que eu passar aqui dentro desse bloco de declaração. Então, o seletor vai indicar qual elemento HTML que você quer aplicar ao estilo. Nesse caso, eu quero pegar somente os elementos div da minha página e quero aplicar esse estilo aqui, que é uma cor preta e o tamanho da fonte 12. E o bloco de declaração, tá? Então, ele vai conter uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula, e cada declaração inclui um nome de propriedade e um valor, separados por 2 pontos, que foi o que a gente viu anteriormente. Então, no CSS, pessoal, é propriedade, 2 pontos, o valor da propriedade, ponto e vírgula. Posso dar uma nova linha, né? Propriedade, 2 pontos, valor da propriedade, ponto e vírgula, e quando eu terminar, eu fecho essas chaves aqui, ok? Então, no CSS, quando a gente escreve CSS, a gente não usa tag, tá? Não tem mais o abre e fecha tag, nada disso. É simplesmente um seletor, abre e fecha chaves e coloca propriedade e valor. E uma declaração CSS ela sempre termina com um ponto e vírgula e os blocos de declaração são cercados por chaves, como já vimos anteriormente. Então, aqui um exemplo real, ó. Eu quero que todos os elementos P, que são todos os parágrafos das páginas HTML que usarem essa regra aqui, eu quero que eles tenham seus textos na cor azul e serão alinhados ao centro. Como é que eu faria isso? Como é que eu faço para pegar, por exemplo, então, um elemento P da minha página, que são os parágrafos? No CSS é simplesmente utilizar o nome do elemento, pessoal, o nome da tag. Então, se lá eu tenho, por exemplo, uma tag P, no CSS eu só vou pegar o P, e esse P vai pegar todos os elementos do tipo P. Se eu tenho lá uma tag H1, no CSS eu já usar H1, vou pegar todos os elementos do CSS que tem H1, tá? Então, aqui nessa regra eu vou ter o P, abre e fecha chaves, color 2 pontos blue, então a cor azul, e para alinhar o texto é um atributo text align center, tá? Todos os atributos aqui, pessoal, tem lá no W3School, na parte de CSS, quais atributos a gente consegue utilizar na formatação, na criação das regras, tá? Então, alguns vocês já vão saber de cabeça, mas muitos a gente consegue pesquisar lá. Então, com isso, todos os parágrafos ficariam azul e alinhados ao centro. Como é que eu crio comentários em CSS? Começo com a barra asterisco e termina com asterisco barra. Então, quero fazer um comentário aqui no meio da minha regra, ó. Eu simplesmente escrevo barra asterisco, faço o comentário e depois asterisco barra, tá? Isso aqui é apenas um comentário para facilitar a leitura do código. Não é utilizado no CSS. E falando um pouco mais de seletores, tá? Esse seletor que a gente viu aqui, pessoal, quando a gente simplesmente escreve a letra, né, ou o nome do elemento, é um seletor que pega todos os elementos desse tipo aqui, tá? Que é simplesmente escrever o nome do elemento. Agora, se eu não quero pegar todos, eu quero pegar mais específico, tem como? Tem como. Porque, por exemplo, eu não quero pegar todos os parágrafos, quero pegar só um parágrafo específico dentro da minha página. Então, tem alguns seletores especiais aí. Então, os seletores CSS permitem que você selecione e manipule elementos HTML. E esses seletores, eles são usados para encontrar ou selecionar elementos HTML com base em seu ID, classe, tipo, atributo, entre outros, tá? Então, eu consigo fazer uma seleção mais geral ou uma seleção mais específica, dependendo do seletor que eu utilizar. O seletor por elemento, foi o que a gente já viu ali até agora. Então, o seletor por elemento, ele seleciona elementos com base no nome do elemento. Então, se lá no CSS eu vou usar P, eu vou selecionar todos os elementos, parágrafo da minha página. Se eu usar o seletor div, vou selecionar todos os elementos div da minha página. Se eu usar o seletor A, eu vou selecionar todos os elementos A, que são os links, né, da minha página. Então, esse aqui é um seletor por elemento, pega todos, ou seleciona todos os elementos do tipo que eu estou querendo.
O seletor por ID, ele utiliza o atributo ID de um elemento para selecionar um elemento específico, tá? Então, como no HTML, uma página HTML, cada elemento tem que ter um ID único, não posso ter um ID repetido, a gente utiliza o ID para pegar um único elemento específico dentro da página HTML, tá? Porque, como eu falei, o ID deve ser único dentro de uma página, de modo que o seletor ID seja usado para selecionar um único elemento, né? Um elemento em específico. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha página um elemento que o ID é igual a ABC. Então, para eu pegar só esse elemento ABC aqui específico da página, como é que eu faria isso no CSS? Qual é o seletor que eu ia usar? É o hashtag ABC, tá? Então, um seletor hashtag, ele é um seletor que me fornece a opção de pegar os elementos por ID. Então, eu escrevo hashtag, o ID, né, que está configurado, cadastrado, foi colocado lá na página HTML, e assim eu consigo pegar específico, então, um elemento cujo ID é ABC. Se eu quero pegar um elemento na minha página, o ID é XY, na minha página HTML, como é que eu faço? Hashtag XY. Então, eu estou pegando um elemento que tem um ID igual a XY, tá? Às vezes o pessoal confunde com esse por elemento, pessoal. O elemento, lá no CSS, eu simplesmente escrevo o elemento e já começo a escrever a regra, tá? Aqui eu uso o hashtag para pegar um elemento só de acordo com o ID do elemento, tá? Então, aqui eu tenho que passar, na verdade, um valor que está cadastrado, né? Que está inserido lá no meu HTML. O outro seletor por classe. O seletor por classe, ele seleciona elementos com atributo class específico. Então, lá na minha página, eu tenho, por exemplo, um elemento, ou vários elementos, com atributo class igual a ABC. Então, para pegar os elementos que tem um atributo class igual a ABC, eu uso o seletor de classe, que é o ponto. Então, escrevendo ponto ABC, vou pegar todos os elementos da página HTML cujo atributo class é igual a ABC. E a mesma coisa vale para o XY. Se eu quero pegar os elementos que a classe é igual a XY, eu uso ponto XY. Então, pessoal, o ID, ele é um atributo HTML que serve para a gente especificar um elemento exclusivo na página, né? Cada elemento tem um único ID. Já o atributo class, aqui, o atributo class, ele, na verdade, é usado para a gente criar um grupo de elementos HTML. Então, eu posso criar uma classe, tá, de elementos. Então, eu consigo, na verdade, e utilizo isso normalmente para pegar mais de um elemento. Por exemplo, eu tenho lá 10 parágrafos. Eu quero que 5 parágrafos sejam de uma classe e 5 de outro. Então, eu crio um atributo class aqui para 5 parágrafos iniciais, por exemplo, chamo parágrafos iniciais. E um outro atributo class para os parágrafos finais e passo como atributo class, sei lá, parágrafos finais ou qualquer outro valor para essas duas classes, tá? E aí lá no CSS eu conseguiria pegar esses 5 ao mesmo tempo e aplicar as regras e pegar os outros 5 e aplicar outras regras, tá? Então, o seletor por classe a gente utiliza para agrupar, né? Para pegar um conjunto específico de atributos que contenha o atributo class aqui especificado na regra CSS. Então, a gente pode especificar quais elementos HTML específicos, tá? Deverão ser afetados por uma classe. Esse exemplo aqui, pessoal, nesse caso, além de eu pegar por classe, eu posso utilizar também um elemento, filtrar por elementos e depois só o elemento que tem aquela classe. Por exemplo, ó, eu vou selecionar os elementos P que contém o atributo class igual a ABC. Então, eu estou fazendo, na verdade, uma seleção dentro de outra, né? Então, para eu pegar o elemento P, ou todos P, eu uso simplesmente P. E aí, se eu botar um ponto ABC, eu vou pegar entre os parágrafos da minha página apenas aqueles que têm o atributo class igual a ABC. Quero selecionar todos os elementos A da minha página que contêm o atributo class XY. Então, A para pegar todos, só que eu vou fazer uma seleção ainda mais restrita, né? Ponto XY. Então, vou pegar entre todos os links A que eu tenho na minha página, apenas aqueles que a classe é igual a XY. Tá? Então, aqui é uma seleção, a gente filtra um pouco mais, tá? E também a gente pode agrupar os seletores, tá? Então, a gente pode agrupar os seletores para minimizar o código CSS. Como é que a gente faz para agrupar os seletores? A gente separa eles por ponto e vírgula. Por exemplo, eu quero que tanto meus elementos H1, quanto meus parágrafos, quanto meus links tenham a cor azul e o texto alinhado no centro. Para que eu vou criar 3 regras separadas se eu posso criar só uma, né? Então, como é que a gente faz isso? Coloco lá o elemento H1, vírgula, P, vírgula, A. Abro e fecho chaves e aqui dentro coloco as regras. Nesse caso, tornando o texto azul e o texto alinhado ao centro. O seletor asterisco. Ele seleciona todos os elementos da página. Então, simplesmente eu escrevo asterisco, abro, fecho chaves, escrevo alguma coisa. Cor igual a orange. Então, todo o texto da minha página vai ser laranja. Tá?
Se eu quero, então, fazer algo que vai valer para a página toda, eu posso simplesmente usar o asterisco como seletor geral, tá? Seletor por atributo. Seleciona os elementos que contenham um determinado atributo. Então, se eu quero selecionar todos os elementos do tipo input, lá de um formulário, que contém o atributo required, como é que eu faço isso? Então, para pegar os elementos input, eu uso o seletor por elemento, input, e coloco entre colchetes o atributo que eu quero que essa seleção inicial tenha. Então, aqui eu só estou pegando os inputs que também tem o atributo required configurado, né, inserido no nosso campo. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo o quê? Transformando a cor de fundo, né, background color, em azul. Tá? Então, também posso selecionar elementos específicos de acordo com ele ter ou não um atributo em questão. Okay? E antes aqui de mostrar o exemplo, pessoal, na verdade, tem muito mais... Vou mostrar aqui o exemplo CSS, mas tem muito mais seletores aqui, ó. Bom, tá aqui em cima, ó, CSS sintaxe seletores. Aqui vai ter alguns mais utilizados, mas se a gente descer aqui, peraí. Vamos descer aqui. Referência CSS seletores. Aqui tem todos os tipos de seletores, ó, por classe. Posso pegar uma classe dentro de outra classe, tá? Por ID, elemento, maior, menor, tá? Então tem uma lista grande aqui de seletores, tá? Filho, pai, enfim. Aqueles são os mais utilizados, tá? Mas tem vários aqui. Então depois vocês podem dar uma lida aqui, que vocês vão ver que tem várias formas de pegar os elementos na página. Por exemplo, aqui, ó, eu quero pegar somente os elementos que o pai é uma div, os elementos P que o pai é uma div, ou seja, apenas os elementos P que estão dentro de uma div. Quero pegar todos os elementos P dentro da div. Como é que eu faço? Faço assim. Então, tem várias formas aí de combinação de seletores. Tá? Aqui, vendo, então, pessoal, um exemplo CSS, a gente tem aqui uma página HTML, o código-fonte está aqui, ó. O que eu tenho nessa página? Tenho aqui a inclusão do link, do elemento link, que é para incluir um CSS externo. Então, de novo, elemento link, rel style sheet, que é um atributo. Outro atributo href, eu passo aqui o caminho, que é um caminho relativo do meu arquivo CSS. Um título. E aqui no body eu tenho apenas 4 elementos, tá? Tem um H1, tem um P e mais 3P, ou 3 parágrafos, tá? Só que alguns deles têm alguns atributos aqui em questão, tá? O H1 tem uma classe igual a título, para eu pegar lá no meu CSS, ele, utilizando aqui o atributo class. Esse parágrafo que eu botei required, para conseguir pegar ele lá, apenas os parágrafos que tem esse atributo também. Um parágrafo aqui com ID, para pegar esse ID específico. E tem esse outro elemento spam, pessoal. O que o spam a gente utiliza? O spam é um elemento para a gente conseguir formatar um texto dentro de outro texto, tá? Por exemplo, eu quero deixar tudo isso aqui preto, mas só uma partezinha aqui eu quero deixar negrito. A gente usa o spam e dentro do CSS a gente pega esse elemento spam e faz isso, tá? Que é esse efeito aqui, se vocês forem ver, ó. Eu tenho aqui um texto que seria todo verde, mas no finalzinho lá eu escrevi, alterei a cor para vermelho. Então aqui a gente usou o spam para eu pegar somente essa parte aqui. Aqui a mesma coisa. Tem um texto que seria todo em azul, mas eu usei a tag spam para restringir essa parte e aplicar uma outra regra nessa parte aqui. A mesma coisa vale aqui, e aqui no final eu simplesmente usei o asterisco para pegar todos os elementos, tá? Então vamos ver aqui agora cada uma das regras aqui. Então esse H1 aqui, vamos por aqui. Primeira coisa, ó, classe título. Então lá no meu CSS eu tenho aqui um seletor por classe, que é o ponto, título, tá? Isso quer dizer o quê? Então, lá no meu HTML, os elementos que têm um atributo class igual a título vão sofrer essa regra aqui, que regra aqui é cor verde, tamanho da fonte 24. Voltando aqui, ó, cor verde, tamanho da fonte 24. Por que aqui ficou vermelho? Porque no meu HTML aqui eu estou usando spam para selecionar só essa parte de class elemento, e lá no meu CSS, ó, o que eu tenho? Eu tenho um seletor por elemento spam para fazer o quê? Todo elemento spam da minha página vai ficar vermelho e a fonte negrito. Tá? Não interessa dentro de qual elemento ele esteja. Então, todos os spams aqui, eles ficam vermelho e negrito. Então, aqui foi o nosso primeiro elemento aqui que foi visto já as regras. Agora, vamos pular para o segundo aqui. Tem um parágrafo com ID igual a 1, 2, 3 e também tem um spam dentro desse parágrafo aqui. Então, aqui no CSS eu criei um seletor por ID, A1, 2, 3, e vou fazer o quê? Quero alterar a cor desse elemento, com esse ID aqui, A1, 2, 3, para azul e o tamanho 22. Então, tamanho azul,
Desculpa, tamanho azul não, né? Tô louco. Cor azul e tamanho da fonte 22. Tá? E tem mais uma coisinha que é o span, né? Lá tem assim, ó, o ID e o elemento estão dentro aqui da tag span. Como a gente sabe que o span, o texto fica em vermelho e negrito, aqui também está em vermelho e negrito. Pulando para o próximo, eu tenho um parágrafo que tem o atributo required e também tem um span aqui dentro desse elemento parágrafo, tá? Daí fica com esse formato aqui e amarelo atrás. Então vamos lá ver como é que está o P required. Ó, então vou pegar o elemento P, mas somente os parágrafos, né, os elementos P que contêm o atributo required, que é aquele terceiro elemento da nossa página ali. Vou fazer o quê? Deixar a cor de fundo, background color yellow, amarelo, e o tamanho da fonte 22. Então, vindo aqui, a cor de fundo está em amarelo, pode ver que essa listra aqui é amarela, e o tamanho 22. E o span, que serve também para ele, vai deixar em vermelho e bold. Então, se vocês forem ver aqui, ó, essa partezinha aqui que está com span, vermelho e negrito. Okay? E por fim, eu tenho aqui um elemento P, que tem só esse título aqui, essa mensagem, né? Seletor asterisco deixa todos os elementos em itálico. Então, se vocês forem perceber, todos os elementos estão em itálico, ó. Só que eu não criei uma regra para cada um, né? Como eu criei isso na minha página, que tudo fosse em itálico, eu simplesmente usei lá o seletor asterisco, está aqui embaixo. Coloquei font style, 2 pontos, itálico. Então, assim, tudo que está na minha página vai ficar em itálico, tá? Então, eu criei uma única regra que foi aplicada aqui a toda a página. E se eu escrevesse mais texto aqui para baixo, também seria assim, ok? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? Tá, então, quando eu uso o ponto, eu estou pegando o elemento pela classe que eu vou passar aqui, né? Que eu vou indicar aqui. Quando eu estou usando o jogo da velha, eu vou pegar pelo ID que eu estou passando aqui. E quando eu passo somente o elemento, eu pego todos os elementos da página. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Pessoal, vamos só fazer uma coisinha aqui, peraí. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver aqui o código aqui. Vamos alterar umas coisinhas aqui no CSS. Aqui. Pessoal, vocês viram que mesmo que eu estou dizendo aqui que eu quero que esse cara fique em verde e esse outro aqui em azul, quando eu usei aqui o span, ele teve uma precedência, né? Porque ficou vermelho, né? Vamos só fazer aqui um teste, ó. Vamos botar esse span aqui para o começo para ver se isso vai dar diferença ou não. Vou colocar o span para frente, que mantém igual. Porque aqui, ó, eu estou falando que tudo que está aqui dentro vai ser de uma cor, né? Mas quando eu uso o span, ele muda, né? Então, eu tenho que ver se de repente vai demorar para atualizar, tá? Mas é para não mudar, tá? Só estou mostrando para vocês que a ordem não vai fazer diferença ali, tá? É que não mudou ainda, peraí. Agora mudou. Ver código fonte. Então, mesmo que eu mude a ordem, tá? No CSS, pessoal, isso não vai fazer interferência ali nenhuma, tá? Aqui, nesse caso, aquela regra, ela tá tendo a precedência em cima dessa outra aqui, tá? É como se primeiro eu pintasse tudo de verde, e depois, como estou no elemento interno ali, esse elemento interno, ele vai ter prioridade, a gente vai sobrepor aquela regra ali, tá? Então, mesmo que eu mude aqui a ordem, aqui das regras, tá? Isso não faz diferença lá para o HTML, tá? Não é porque que tá primeiro que essa regra vai... a questão é que vai ficar vermelho e depois vai pintar de verde por cima, por exemplo, tá? Isso não acontece, tá? Quando a gente tem um elemento dentro do outro. E entre os seletores também tem uma precedência, tá? Normalmente que o ID tem uma precedência sobre a classe, sobre por elementos, não tem uma precedência, depois vocês podem olhar no W3 School, entre os seletores, tá? Não lembro se aqui tem alguma... Deixa eu ver aqui.
Depois eu tenho uma pesquisadinha, não lembro se tem a questão das precedências aqui, se tem em algum lugar, mas deve ter. Então, assim, quando a gente cria as regras, alguns momentos a gente vai criar e não vai ser bem o que a gente quer, né? Aí tem que ver muito essa questão da precedência aí. Tem que usar um do ID, ou se não usar por elementos, tá? Mas o ID normalmente é utilizado com uma precedência maior, né? Então, onde a gente está aqui? Peraí, vamos voltar aqui. Tá, então, o que foi? Deixa eu voltar para como estava antes. Então, vamos voltar para a página. Então, pessoal, aqui tem uma atividade, depois vocês fazerem, tá? Eu vou passar ela aqui, depois vou terminar a parte de hoje. Mas aqui, então, a partir da atividade 2 do HTML, que era aquela atividade que vocês tinham que fazer na aula passada, retrasado num formulário, é para usar o mesmo HTML, só criar um CSS para ser aplicado nesse HTML. Então, você deve configurar a largura dos elementos field set para 500px, configurar uma borda, uma cor de fundo para os elementos field set, configurar o texto do primeiro elemento legend para negrito tamanho 18, configurar o texto do segundo elemento legend para italic tamanho 20, e utilizar 3 tipos de seletores diferentes, ID, classe e elemento. Então, vocês, sei lá, criam um ID para um desses elementos, criam uma classe para outros ali, e também usar o seletor por elemento, que é aquele mais geralzão. Como é que vai ficar a atividade? É isso aqui, ó. Nós tínhamos lá antes um formulário, na outra aula que era esse formulário, não. Esse aqui, tá? Então, a gente coloca um CSS para ficar um pouquinho mais bonitinho, tá? Então, cor de fundo, mudar aqui ó, o tipo da fonte aqui, o tipo da fonte aqui, tá? E a largura também desses field sets aqui, tá? Essa é a atividade 1. E agora vamos ver um pouco sobre float clear, depois a atividade 2, tá? Então, falando da propriedade float clear, a propriedade float, pessoal, do CSS vai controlar a posição dos elementos na página, tá? Se ele vai ficar para a direita ou para a esquerda e torna o elemento flutuante. E para retirar a propriedade float de um elemento, a gente usa o atributo float, none, que é o padrão. Então, por padrão, se eu quero que o elemento não flutue na minha página, a gente não faz nada, né? Porque por padrão, isso já acontece, ok? Se eu quero, por exemplo, agora, se eu quero que eu tenha um posicionamento do elemento à direita da página, no lado direito, eu tenho que usar o float, right, tá? Vou posicionar o elemento à direita. E para posicionar o elemento à esquerda, float left. Tá? Como eu falei, se eu colocar none ou nada, por padrão, ele vai ficar onde a gente vai distribuindo ele através ali do HTML, tá? Então, o float ele vai permitir que, apesar do meu HTML, de repente, a sequência dos elementos estarem numa ordem, com o float eu consigo jogar um para a esquerda ou para a direita, independente de como está no HTML, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu não tenho nenhuma propriedade float atribuída, eu vou ter lá uma imagem, e embaixo da imagem aqui eu vou ter um texto, tá? Então, percebam que o texto ele não ocupa essa parte aqui da página, ele fica embaixo da minha imagem. Agora, porque esse elemento aqui não é um elemento flutuante, tá? O elemento flutuante, além de ele flutuar para a esquerda ou para a direita, ele também permite que o conteúdo posterior a ele ocupe uma porção ao lado dele, na esquerda ou na direita, caso eu permita, tá? Então, quando eu coloco uma propriedade float left numa imagem, ela vai ficar para a esquerda, mesmo que ela já inicialmente não estivesse na esquerda por padrão, ela vai ficar na esquerda e vai permitir que, se tem conteúdo embaixo dela que permite essa flutuação, por exemplo, um texto, o texto ele vai vir para cá e vai circundar aqui a imagem, tá? Ele vai usar esse espaço. E se eu pegar essa propriedade e botar float right para a direita, a imagem vai lá para a direita. Não só a imagem, pessoal, estou dando exemplo de um elemento imagem, mas tem vários outros elementos, formativo também, enfim. O elemento vai para a direita e o texto vai ficar aqui na esquerda, vai circundar também aqui esse elemento, tá? Então, o float ele faz isso, esquerda ou direita, e permite que o texto ou outros conteúdos usem aqui essa parte da página. Ah, e se eu não quero que isso aconteça, eu quero botar para a esquerda e para a direita, mas que fique somente esse elemento nessa porção aqui. Aí a gente usa a propriedade clear, tá? Que ela vai especificar em quais lados de um elemento que é flutuante, os outros elementos flutuantes não são permitidos. Então, qualquer conteúdo subsequente a um elemento que for flutuante, ele irá contorná-lo até que este use a propriedade clear. Então, se eu tenho um elemento que eu coloco lá float left or right, os outros elementos que são flutuantes abaixo dele vão ficar ocupando aquela porção da página ali, até que eu não queira isso, né? E para fazer isso, eu uso o clear. Então, valores possíveis para o clear é clear none, que é o padrão, que é nada, né? Ou clear left, para não permitir que o texto flutue à minha esquerda, ou clear right,
para não permitir na direita, ou clear both para não permitir em nenhum lado, tá? Então, por exemplo, aqui é o mesmo exemplo anterior, nas imagens aqui, tá? Aqui não tem float, então a imagem fica assim. Aqui eu botei float left, só que eu não quero que o texto suba para cá, então como é que eu faço isso? Eu coloco float left, clear right, para quê? Para não permitir que nada venha aqui para a minha direita, ou ocupe espaço à minha direita. E nesse outro exemplo, eu coloco o float right para ir para a direita, o elemento, só que eu não quero que nada venha aqui para a esquerda, que ocupe espaço, eu quero que isso aqui fique em branco. Então eu coloco aqui clear left, tá? Daí eu não permito, então, que nada venha aqui para a minha esquerda, tá? Isso aqui, mesmo, pessoal, demora um pouquinho para entender, mas vamos... Alguns exemplos aqui. Deixa eu achar só aqui agora. Float. Tem um exemplinho aqui, ó. Opa. Perdi aqui. Então, float left, o elemento vai vir para a esquerda, vai flutuar à esquerda, e float right na direita, tá? Então, vou pegar esse exemplo aqui, que tem uma imagem do abacaxi aqui. Ó, tem uma imagem aqui, tem um texto, tá? E percebam que com float right, ó, a imagem, independente de inicialmente onde ela ficaria, ela fica na direita, tá? Vamos colocar aqui float none, que seria o padrão, para não ter a flutuação. Ó, a imagem está aqui. E o texto fica assim, ó. Tem o texto, tem a imagem, aqui fica em branco, tá? Que é o padrão lá, e aqui o texto. Agora eu quero que ela venha para a direita, como estava antes, né? Foi para lá e o texto subiu e ficou aqui. Mas eu não quero que o texto fique aqui, eu quero que a imagem vá para lá e aqui fique em branco. Então, como é que eu faria? Clear, dois pontos, left. Está funcionando aqui, clear left agora, meu Deus. Vou botar right, peraí. Pra ver se tá. Ah, tem, não vai funfar aqui, meu Deus. Both, deixa eu botar aqui, both. Funfa, meu filho. 5-0 já, cara. 25 minutos. Nossa. Deixa eu pegar outra aqui pra ver se ele vai. Essa aqui ele vai pegar. Acho que tem a mesma abacaxi. Tá, que tem. Mas desculpa, pessoal, que aqui na verdade tem que. É que o clear eu tenho que colocar no elemento posterior, né? Eu tô botando aqui no mesmo, por isso não vai dar certo. Eu terei que criar aqui uma outra atributo aqui, peraí. E... É que eu tô botando, claro, a gente tem que colocar o clear não no mesmo elemento, né? Eu tenho que colocar nos outros, né? Nos que vêm depois. Então, peraí. Tá, agora sim, ó. Vamos tirar aqui, peraí. None. Tá, então tá. Só, então eu tenho float na minha imagem, né? O clear, claro, eu tenho que botar o clear, ou não, deixa eu botar aqui, clear aqui, né? Não era... Os outros elementos aqui, né? Tá, agora foi. Então, eu coloquei aqui o float right para o abacaxi ficar à direita, tá? E aí no próximo, por exemplo, no próximo elemento aqui, eu usei o clear right no parágrafo, né? Que seria aqui embaixo aqui. Então, aqui eu não vou permitir que o parágrafo tenha elementos flutuantes à direita, tá? Então, por isso que o parágrafo fica aqui embaixo. Agora, se eu... à direita, porque está aqui na direita, né? Agora, se eu colocar aqui left, tá? Eu vou para a esquerda porque eu estou me permitindo ficar à esquerda, tá? Desculpa, ficar à direita. E não quero, então, eu vou ficar à esquerda do elemento. Se eu botar aqui both, assim ser both, aí vai valer para os dois, né? Quando eu coloco both, mesmo que eu coloque aqui left, tá? Eu venho para aqui, mas aí o parágrafo ainda ele não quer ficar de nem lado nem outro, né? Então, o clear aqui, na verdade, eu estou dizendo que eu, como elemento, eu vou aceitar ou não elementos à minha esquerda ou à minha direita, tá? Então, se eu botar aqui left no parágrafo, tá? Ele não vai subir. Mas se eu botar
right, ele deveria subir, né? Ok? Então, a gente utiliza o float e o clear para flutuar os elementos e para deixar ou não que os elementos flutuem à minha esquerda. Aqui tem outro exemplo também, ó. Daí aqui é mais com clear só, tá? Eu tenho aqui algumas divs, tá? E aqui a div 4, ó, ela tá aqui embaixo, porque eu estou dizendo que eu estou com clear left, então eu não quero elementos à minha esquerda. Se eu botar aqui right, ó, eu vou subir e vou conseguir ficar, então, ali à direita do elemento anterior. E se eu botar aqui both, acontece a mesma coisa, né? Não permite nem um lado nem o outro. Deixa eu ver se tem alguma coisa em cima aqui. Vamos jogar isso aqui para a direita. Então, eu vou botar a div lá para a direita. Tá aí o left aqui, então ele vai vir para cá. Então, a gente utiliza para fazer esse tipo de jogada aqui. Jogar um para o lado para o outro e permitir ou não que flutuem à esquerda, tá? Se a gente não quer que flutue, ou não permite, né, flutuantes à esquerda, a gente usa daí, nenhum dos dois lados, a gente usa o clear both, tá? Que é para nem para um lado nem para o outro. E a atividade, pessoal, 2 seria... Não tem nada a ver com a gente viu aqui do clear e do float, tá? É pegar a atividade 1 lá, que é aquele formulário, deixar o cabeçalho e rodapé com cor de fundo, mostrar os vídeos lado a lado usando a propriedade float do CSS, tá? E incluir o arquivo do CSS lá na página, a gente usa então a tag link que a gente já viu ali anteriormente. Então, como é que ficaria aqui? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Ó, é aquela mesma atividade, só que daí vai ficar aqui em cima preto. Aí eu vou botar os dois vídeos lado a lado, usando o float, e aqui embaixo deixando preto também. Isso seria a atividade. Então, é só uma atividade para vocês adicionarem aqui alguma ID, enfim, aqui dentro do HTML, né, para conseguir daí lá no CSS pegar esses elementos. Por exemplo, aqui, ó, a classe, criei uma classe, criei IDs aqui, e aí no CSS você seleciona os elementos para fazer essa configuração aqui, tá? O CSS é também grande, mas não precisa ser tão grande, não. E daí, na aula que vem, a gente vai falar aqui sobre o box model, tá? Do CSS. Dúvidas, senhores? Todas? CSS faz o mesmo esquema do HTML, né? Faz um arquivo texto lá separado, bota o nome e depois chama ele dentro do HTML. O CSS? Ah, tá, desculpa, eu vou mostrar para vocês como é que é o arquivo CSS. Pois é, eu ia dizer isso. E outra coisa, o texto ali, tem como eu colocar ele sem o espaço ali, Guilherme? O espaço onde aqui? Tipo... Não, mais para baixo aí, onde tem espaço depois do final da frase ali, ó. Para ele juntar, como é que é justificar? Não sei como é que se chama ali. Aqui, isso aqui? Tá. Sim, tem. É text. Aqui não sei se vai dar. Mesmo, né? Eu ia te perguntar onde colocava daí. Vai botar dentro do... Ali é dentro do parágrafo, né? Que é o P ali. Text align justify, eu acho que é, tá? Não lembro de cabeça agora. Acho que é isso. Não é justify? Deixa eu ver se é não é justify, peraí. Vamos procurar aqui que tem. Text... Acho que é justified, não é? Justified. Deixa eu procurar aqui para não ficar errando. Aqui, ó, alinhamento. Justify, não tá certo. Text align. Eu só não sei se esse texto aqui... é porque se ele vai... Senão é meio que um... Tava certo. Foi, tava. Mas tava certo ou não tava? Não, tinha algum erro aqui. Tava aqui errado aqui, ó. O align tá errado. A line tava errado ali. Então aqui justify, se você botar left, ele vai ficar meio para a esquerda, como tá, eu acho, né? É o que eu ia te perguntar, porque se era dentro do clear ali, né? Se era embaixo. Não, que o clear é só para fazer essa... Sim. Pra cá ou não, né? Esquerda ou direita?
Para não permitir, na verdade, né? Sim. O abacaxi está aqui, quando eu coloco aqui clear, para não permitir aqui. Se eu botar aqui left, daí o texto vai cair lá para baixo, né? Sim. Porque, na verdade, isso aqui, ó, quando a gente coloca clear left, eu estou dizendo só, esse elemento que é o P, que está aqui, ele não vai permitir, ou ele não vai permitir que tenham elementos na esquerda dele, tá? Sim. O clear é isso aqui, ó. Eu coloco clear left, eu estou dizendo assim, ó, não vou permitir que nenhum elemento flutue à minha esquerda. Esse elemento que está flutuante, né? Porque ele está aqui em cima, ó, flutuando à esquerda, né? Então, aqui ele não vai permitir elementos que flutuem à esquerda dele, no parágrafo. Agora, se eu botar aqui right, por que ele sobe? Porque quando eu falo isso, eu digo assim, ó, eu não vou permitir elementos que flutuem à minha direita. Mas aqui não tem ninguém flutuando à direita, né? Só à esquerda. Agora, se eu vir aqui em cima na imagem, no abacaxi ali, e trocar para right, ele vai cair de novo, tá? Ok? Tá errado isso aqui, né? Por que o abacaxi não foi para a direita, meu Deus? Tá errado, peraí. Não? Ah, tá. Certo. Tava errado lá, o abacaxi não ia dar certo, né? Se eu botar aqui left, agora ele vai ter que cair, né? Não, right, peraí. Estava errado antes, cara. Agora foi, tá? Então o float ele faz isso para a esquerda e para a direita e o clear é para deixar alguém à minha esquerda ou não, ou à minha direita ou não. Okay? Aqui como eu botei, ó, clear right, então ele não vai permitir que ele suba e que tenha alguém à direita dele, tá? Só se fosse à esquerda. Se eu jogar aqui left, aí o abacaxi vai para a esquerda e ele sobe, tá? Então tem essa jogada aqui. Se eu botar aqui left, ele vai cair. Opa. Left. Tá? Por quê? Porque eu tô falando, ó, o parágrafo P, ele não vai permitir que ninguém fique flutuando à esquerda dele. Então, se ele subir aqui, vai ter um elemento à esquerda. Como isso aqui não permite, ele fica no mesmo lugar, tá? E se tu quiser, não quero que tenha nenhum lado nem outro, não quero ficar vendo ou me importando com isso, coloca both, e daí não pode estar na esquerda ou na direita a imagem, né? Mesmo que eu trocar aqui de novo, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Trouxe aqui, HT. Então não faz diferença nenhuma. E voltando ali do test align, tá? Esse aqui, justify, se botar center, ele fica centralizado. Ó, e esquerda. Respondida? Isso aí, perfeito. O que eu ia fazer? Ah, tá. Vou mostrar o CSS. HTML. Pessoal, o CSS é um arquivo comum aqui, tá? Estão vendo aí, né? Um arquivo comum que eu dou um nome ponto extensão CSS. É um TXT com a extensão CSS. Eu vou abrir ele, tá? Ele tem somente, ó, pessoal, só a regra CSS, tá? Não existe tag. Tem aluno que vai criar um CSS, ponto CSS faz isso aqui, ó, P, e aí faz a regra assim, ó. Não existe tag no CSS, é simplesmente seletores, que vai ser o ponto, o jogo da velha, o próprio nome do elemento, e é isso, e as regras, tá? É isso aqui. E é isso aqui lá no HTML, vocês vão incluir assim, ó. E esse href aqui, esse atributo, nada mais é do que o caminho desse arquivo. O que está dizendo aqui, ponto, ponto? Estou voltando ao diretório, aí estou entrando no diretório chamado CSS, e dentro desse diretório tem um arquivo chamado atividade04.css, que é aquele arquivo ali, tá? Lembrando que ponto, ponto volta no diretório, né? Que é o caminho aqui relativo. Poderia botar o caminho absoluto? Poderia. Mas como é que seria aqui? Seria, deixa eu ver como é que tá as pastas aqui. Onde é que eu edito o CSS? É naquele mesmo programa que tu... Pode ser o editor do Sublime, é a mesma coisa. O editor, Não, né? Aquele CSS é igual vai editar no mesmo lugar que editaria o HTML, né? No mesmo lugar. Qualquer editor de texto. Mas sempre editor de texto que tenha realce, né? Ali de sintaxe para não ficar... Deixa eu voltar de novo aqui, peraí, sai fora. Aqui. Bom, vou abrir com HTML aqui. É no mesmo, tá, Luiz? Ó, que tem o HTML. Sim. Mas eu edito o CSS, tá? É a mesma coisa. Só que, de novo, pessoal, aqui não tem nada daqueles colchetes angular ali que é o que forma a tag, tá? É simplesmente seletores e as regras. Pode criar quantas regras quiserem, né? Mas eu falei, por exemplo, eu quero que toda a cor do meu texto na minha página, interessa onde ele esteja, seja azul. Aí tu cria uma regra só, por exemplo, pode ser até com asterisco lá,
color blue. Pronto, vai pegar todo o texto azul. Não vai criar uma para cada parágrafo, para cada H1, H2, enfim, para cada link, porque é tudo a mesma coisa na página, né? O Cláudio tinha perguntado uma coisa também, Cláudio. Não, era isso aí. Onde é que tu criava o CSS? É só um arquivo qualquer, .css, né? No É isso próprio aí. editor. Isso aí. Assim, depois que tu for ver JavaScript, vai ser um arquivo qualquer de texto, .js, JavaScript. E lá no HTML tu vai incluir o JavaScript. É a mesma coisa. É texto puro. Beleza. Pessoal, então, como eu falei aqui, tem bastante coisa, tá? Do CSS, tá? Tem toda a referência, tem... A gente tinha visto os seletores ali, né? Que tá aqui embaixo. Seletores, tá? Então, como eu falei, tem a documentação completa, tá? Aquelas propriedades ali, qual é a propriedade que eu tenho? Color, não sei o quê, enfim. Olha, é muita coisa, olha a quantidade de propriedade que tem. É uma lista gigante, né? Fonte, tamanho, largura, altura de texto, tá? Então tem bastante coisa, ok? Então tá a documentação das propriedades, que é essas propriedades aqui que a gente coloca lá dentro do CSS aqui, né? Ó, essas propriedades aqui estão todas listadas ali. Então vamos ver aqui, ó, font weight. Ctrl F. Fonte, não, eu outro. Font weight. Especifica se a fonte será em negrito ou não, tá? Então tudo que existe está aqui documentado. Ó, clear, ó. Especifica em que lado um elementos flutuantes são ou não permitidos depois de flutuar, tá? Que a gente viu ali anteriormente, que é o clear aqui. Então, todas essas propriedades que existem estão aqui nessa referência. Aqui. É bastante coisa, claro, ninguém decora isso aqui de cabeça, mas tá aí. Okay. Mais alguma coisa, senhores? Isso aí. Mais alguma dúvida? O João, o Jonathan? Tranquilos? Então, só deixa eu dar um tchau aqui para encerrar o vídeo.